Eu tinha feito há algum tempo atrás uma espécie de trato comigo mesmo, que era o de ler ou reler as obras do Saramago em uma ou duas obras por ano. Eu não tinha estabelecido nenhuma ordem, não fui por ordem cronológica ou nenhuma coisa nesse sentido, foi mais pelo interesse mesmo, que eu via, o que eu lia pela sinopse, que eu tinha vontade, eu adquiria, né, e fazia a leitura ou a releitura. No ano passado li só o Caim, né, gostei muito, eu fiz resenha para ele inclusive, vou tentar deixar marcado lá em cima no card e no box da descrição também. Mas agora, no mês de março, né, como essa quarentena, como a gente teoricamente tem mais tempo disponível para se dedicar até obras mais complexas ou maiores, eu resolvi retomar com um que diz ser um romance um pouco mais complicado dele, né, em termos de absorção da escrita e da leitura, porque ele tem uma mão diferente, né, para poder produzir os textos dele, ele tem uma métrica diferente, um estilo todo próprio. Então eu peguei o Memorial do Convento, que inclusive é o favorito de muita gente que é fãzaço aí do Saramago. E sim, eu também achei o mesmo, né, ele tem uma escrita um pouco mais apurada do estilo, né, Saramago de escrever. Eu não sei em que ordem esse livro está na bibliografia dele, mas me parece que aqui ele atingiu o nível assim, máximo do que seria a própria apropriação, né, do estilo da escrita dele. Óbvio, né, ele que criou, ele que construiu tudo aquilo, mas eu acho que ele está assim, no suprassumo do que seria o jeito dele, né, de criar as histórias e de contar essas histórias. É sim um pouco mais trabalhoso, digamos assim, você absorver e compreender esse texto quando comparado a outras obras dele, pelo menos as que eu tive contato, né? Claro, no início tem aquele estranhamento, né? Aquele período de adaptação que tem que ser respeitado, mas a partir do momento em que você pega ali o fio da meada, para mim fica tranquilo, pelo menos nos que eu já tive a oportunidade de ler. Nesse daqui eu senti um pouco mais de resistência. Por isso que eu digo, né, que talvez ele estava ali atingindo o nível máximo da naturalização mesmo, né, do jeito dele de fazer isso. Mas não é nada impossível, assim, você consegue entender perfeitamente, você consegue se encontrar ali dentro da história e ela consegue também, né, abranger a sua atenção e você consegue atingir uma imersão sim. Então podem ficar tranquilos que apesar de ser no início um pouco mais resistente, ela engata, a leitura engata, ela vai tranquilamente. Existe uma história maior, né, dentro desse livro, até mesmo pelo próprio nome, como está escrito, né, aqui no título, existe uma concepção e uma construção de um convento, né, que vai se desenvolver ao longo de toda a história. Os personagens todos aqui são ali membros de uma corte, né, ou se não são membros, eles permeiam ali todo esse ambiente, né, da coroa portuguesa. Então existe ali essa ideia, né, do próprio rei de Portugal, Dom João V, de fazer esse convento como uma maneira de garantir a sucessão do trono, né? Então esse convento ele é uma espécie de promessa, né, um tratado que ele faz de cunho fortemente religioso para poder conseguir ter um filho que até então ele não conseguia, né, ter um filho homem, né, para poder continuar com a sucessão ali do trono que vem com o filho dele e assim por diante. No entanto, essa obra ela é muito longa, ela é muito trabalhosa, ela envolve muita gente, ela envolve muito dinheiro e é algo que quase exige ali um esforço sobre-humano, né? Então é um livro que fala muito de religiosidade. Então tudo que está ali envolvido nessa concepção e na construção do próprio convento, ela vai além do que o homem está capaz de fazer. E quando o Saramago coloca isso, ele quer tratar justamente ali das limitações, né, do humano. Às vezes ele tem tanta ganância, ele tem tanto poder, ou aparentemente possui tanto poder, mas ele não tem tudo à mão, ele não tem tudo ao alcance dele. Então é um livro que trata muito disso também. Eu acho que, em última instância, é uma história que fala muito de religiosidade. Eu acho impressionante como que o Saramago, um autor declaradamente ateu, ele consegue falar tão bem, né, de aspectos religiosos. Ele critica, mas ao mesmo tempo ele expõe de uma maneira muito transparente. Eu entendo essas críticas dele não como assim, um apontamento apenas, né, uma abertura de olhos, digamos assim, mas eu acho que ele apenas expõe, né, os fatos, tudo aquilo que a gente apreende, né, ao longo da nossa cultura cristã. Né, nós somos um país cristão,
na sua grande maioria. Então a gente cresce com essa visão muito nossa, né? Porque como a gente vai tendo um acesso paulatino à medida que a gente vai crescendo, a gente vai naturalizando aquilo todo, e a gente nunca questiona. A gente é educado dessa forma. Mas aqui ele expõe de uma maneira que a gente começa a se perguntar, a gente começa a se questionar de uma maneira positiva. Eu acho que ele não só critica para poder afirmar o ateísmo dele, mas mais no sentido de fazer a gente refletir acerca dos dogmas, acerca dos paradigmas e tudo aquilo que a Igreja Católica diz, afirma, promulga, né, e tem, né, ali fortemente arraigado nos seus preceitos. E para além dessa história maior, né, dessa trama maior do convento, existem subtramas menores, né, que vão ali costurando e servindo até como liga também para toda essa grandíssima obra, né, desse convento, que é justamente os personagens da Blimunda e do Baltazar. A Blimunda, ela tem um teor ali meio, eu não diria nem fantástico, mas ela tem algumas particularidades sobrenaturais, digamos assim. Ela consegue ver ali a verdade de cada pessoa, ela consegue ver as vontades de cada pessoa, logo cedo, quando ela ainda está em jejum. Isso é muito interessante, porque isso, inclusive, é uma peça fundamental no relacionamento que ela mantém com o Baltazar. O Baltazar, ele é um homem muito simples, que vai trabalhar também nessa obra desse convento, mas ele tem um outro vínculo com um padre, o padre Bartolomeu, que ele está querendo construir uma máquina de voar. E é uma alegoria muito bonita dentro dessa história, né? Tem muita poesia dentro dessa outra construção, dessa máquina voadora que ele chama de passarola. E eu acho que é um afago ali dentro da história. Então existe uma trama envolvendo um romance em paralelo, né, dessa grande construção. Então é um livro que fala de amor também, é um livro que tem romance também. Se fosse me pedir para poder resumir do que seria o tema central dessa história, eu acredito que a religião, ela se sobressai. Eu acho que não tem nenhuma página aqui, nenhum parágrafo aqui que não remeta de alguma forma a essa temática, mas ele também vai tratar de questões humanas, de distorção de valores, como eu falei, de ganância lá no início, até mesmo do uso, né, de todos esses preceitos políticos e religiosos para benefício próprio. Então eu acho que é extremamente válido. Fica a recomendação do Memorial do Convento. Vou retomar talvez as minhas leituras de Saramago mais para frente com algum livro menor. Eu acho que eu vou partir ali para as Crônicas, que eu não recordo agora o nome, mas eu já tenho ele em casa, inclusive. Mas se você já leu o Memorial do Convento, me diz nos comentários o que é que você achou. Faz algum outro comentário, caso você queira. As redes sociais estão lá embaixo, no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.